E aí, galera que curte Beto Alves, estamos aqui hoje para mais um bate-pronto, mais um vídeo aí do nosso canal. E o questionamento de hoje, como sempre, abrimos a nossa conversa com um questionamento, já que o que move o mundo não são as perguntas, mas sim as respostas. Vamos perguntar? Bora questionar? E o nosso tema de hoje, por questões óbvias, é o 7 de setembro, dia da nossa independência, dia da independência do Brasil. E aí vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse momento da independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Mas é bom lembrar que, na verdade, o processo de independência do Brasil não aconteceu só ali em 22. Desde 1808, quando a família real veio para o Brasil e que o Brasil deixou de ser uma colônia para ser um Reino Unido a Portugal, começa aí o processo de independência do Brasil. Então, a gente tem que analisar o nosso processo de independência desde aquele momento, porque havia um interesse do governo português aqui no Brasil em transformar o Brasil num país independente. E esse movimento de independência teve o apoio dos grandes proprietários rurais daquela época, porque estavam com medo que o Brasil voltasse à categoria de colônia, ou seja, que o Brasil fosse recolonizado e deixasse de ser, então, uma nação não independente, mas um reino ligado ao governo português, que inclusive mantinha no Rio de Janeiro a capital do reino, que até então era Lisboa. Então a nossa análise hoje, ela vai nesse sentido, e a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: dia 7 de setembro foi uma independência de fato ou um rompimento de ato? E aí é que a gente vai analisar, né? É aí que a gente vai se questionar. O brasileiro já vinha em processos aí de luta por essa independência desde muito antes de 1822. Movimentos de resistência aconteceram no Brasil em diversos pontos, em diversas províncias, no que a gente chama de rebeliões coloniais, que tinham algumas caráter apenas nativista e outra que tinha caráter separatista. No caso aí a Inconfidência Mineira, né, que colocou aí como Tiradentes como Marte da nossa República. Então, o processo de independência do Brasil, a luta por esse processo de independência já era antiga, mas quando ela aconteceu em 1822, que foi o último país da América, o Brasil foi o último país da América a se tornar independente. A grande diferença do Brasil para os outros países é que aqui não foi instalada uma república como aconteceu nos outros e como o movimento republicano brasileiro queria. A independência aconteceu, mas apenas no plano político e mesmo assim de uma forma hereditária, porque no Brasil foi instalada uma monarquia. Ou seja, Dom Pedro I, que assumiu o Império Brasileiro, era filho de Dom João, rei de Portugal. Então, na verdade, o nosso processo ele não se concretizou de uma forma como o brasileiro queria, que era, além da independência, a instalação de uma república. Isso aí, né, trouxe algumas dificuldades para o Brasil, dificuldades sérias, porque a nossa independência ficou no plano político, mas ela não aconteceu no plano financeiro e também não aconteceu mais tarde no plano tecnológico. Ou seja, o Brasil continuou continuou necessitando de apoio financeiro, apoio econômico e suporte tecnológico. Isso aí a gente vê até os dias de hoje, né? Essa questão mais complicada aí da independência total do Brasil, uma independência completa. E analisando as nossas questões atuais, né, como que nosso país veio se desenvolvendo e se crescendo e desdobrando as suas
políticas, tanto nacionais quanto internacionais, dentro desse processo todo aí após a independência. Muita coisa se conquistou no Brasil, é inegável, mas muita coisa pode ser sepultada. E uma delas é a ciência, é a pesquisa. Um país que não investe em pesquisa, que não investe em tecnologia, que não investe em ciência, é um país fadado ao subdesenvolvimento. É um país que não vai crescer, porque nós necessitamos das descobertas tecnológicas para a evolução do nosso país, a evolução do nosso povo. Então, me deixa muito preocupado no momento em que a gente vê institutos de pesquisas, universidades, cursos, né, de aperfeiçoamento sendo extintos no Brasil. Para onde nós vamos sem avanço tecnológico? Continuaremos dependentes dos outros países, já que não temos as nossas próprias pesquisas que estão sendo encerradas de uma hora para outra? Isso não pode acontecer. Então a gente está questionando aqui, essa independência de fato aconteceu ou apenas um rompimento com a colônia? Com a colônia não, com a metrópole, visto nós sermos colônia até aquele momento e depois Reino Unido. Então nós vamos continuar com o pensamento de julgo ao colonizador? Não, o Brasil cresceu, nós temos as nossas próprias conquistas e temos as nossas próprias condições de fazer muitas descobertas e não contribuir para as nossas questões apenas internas, não. Contribuir também para a ciência mundial. Então, continuando aqui a nossa reflexão, eu fico pensando, hoje eu estou de preto. Hoje eu me recuso a vestir o verde e amarelo da camisa da CBF. Porque nosso país, embora seja dito e conhecido aí fora como a pátria de chuteira, a nossa pátria hoje é uma pátria descalça. Porque o nosso povo está descalço. O nosso povo não tem dinheiro. O nosso povo passa dificuldade, não tem emprego. Então a nossa pátria não é de chuteira. A nossa pátria é descalça. Analisando o verde, vestir o verde das nossas matas. Cadê as nossas matas que estão sendo destruídas com as queimadas, com o desmatamento? O nosso verde, o nosso amarelo do nosso sol, o nosso sol não brilha para todos da mesma forma. As nossas riquezas minerais que só geram mortes e exploração. E o nosso céu, o azul do nosso céu? Não está azul para todo mundo, não. E outra coisa, nosso céu não brilha como antes por causa das fumaças, como há pouco tempo, há dias atrás, presenciamos o nosso céu coberto pela fumaça dos incêndios na Amazônia. E a paz, o branco da paz? Cadê a paz que a gente tanto almeja? Nosso branco está manchado de sangue. Sangue dos criminosos, mas não provocados pelos criminosos, mas não apenas os criminosos que são caçados nas comunidades, nas favelas, nas periferias, mas aqueles criminosos dos bairros luxuosos, dos grandes condomínios, os criminosos que estão nos palácios governamentais, que estão nas grandes empresas dentro dos bancos. Esses criminosos também precisam ser parados. Então o branco da nossa paz está manchado de sangue, com sangue de Chico Mendes, de Dorothy Stang, que lutaram pelo homem do campo, pelo trabalhador que vivia nas matas. Está manchado com o sangue do índio Galdino, que foi queimado vivo por playboys, que disseram que queimaram o índio porque acharam que era um homem de rua. E o homem de rua pode ser queimado vivo? O sangue da empregada doméstica que foi assassinada e depois a garotada que assassinou a empregada doméstica disse que tinha confundido ela com uma prostituta, porque a prostituta ela pode ser assassinada. O sangue de
Patrícia Fioli, o sangue de Anderson Gomes e de Marielle Franco. Cadê a paz? Então, o meu verde e amarelo está aqui dentro, ó, dentro do meu coração, que pulsa por um país melhor, por um país mais justo, por um país que respeita as diferenças, um país que respeita a diversidade, que respeita a educação, que respeita a cultura, que respeita as artes, que respeita a ciência, que respeita o ser humano. Esse é o país que está dentro do meu coração e não do emblema da CBS na camisa verde e amarela que as pessoas estão acostumadas a usar aí, não. Então, um país que não investe em educação jamais será um país independente. Um país que não investe no pensamento, na reflexão humana, jamais será um país independente. A independência que eu falo aqui, a independência plena, é aquela independência que vem do pensamento, da liberdade de se pensar, a livre determinação do ser humano de tomar as suas decisões. Um país que pensa, um povo que pensa é um povo livre. E só assim seremos realmente independentes. Agora, um país como o nosso, que não investe no conhecimento, um país que não investe na educação, vai viver sob o jugo do colonizador como nós vivíamos lá atrás. Lá em 1500, quando os portugueses aqui chegaram. Então, meus amigos, povo todo que me acompanha e que me ouve com tanta atenção e que está sempre do meu lado. Vamos pensar, vamos batalhar, vamos avaliar tudo que nós estamos fazendo. Eu estou aqui gravando esse vídeo numa escola, que foi o lugar que eu escolhi para conversar com vocês. Com o barulho dos alunos aí fora, aluno na quadra, aluno saindo para o recreio, porque é disso que a gente precisa. A verdadeira independência está nas futuras gerações, mas futuras gerações de seres pensantes. Porque aquele indivíduo que não pensa com as suas próprias ideias e que não desenvolve o seu senso crítico, jamais será um indivíduo independente. Então, aqui nesse espaço, sou educadora há 25 anos, sou jornalista, sou uma pessoa engajada e sei o que eu quero. E sei o que eu quero para o meu povo e sei o que eu quero para o meu aluno. Por isso, eu chamo vocês a usarem o pensamento e vamos transformar esse país. E aí a gente vai ver realmente uma independência acontecendo de fato nesse país. Enfim, sacou?